Eu quero agora trazer mais uma dica para vocês, a 10ª dica desse curso tão importante de princípio de interpretação da Bíblia. Na última dica eu falei para vocês sobre a importância da gente interpretar um salmo corretamente. E hoje eu quero falar para vocês sobre a importância da gente interpretar provérbio, porque nesse livro que muitas pessoas cometem muitos erros. Então a dica de hoje é a seguinte: interprete os provérbios levando em consideração seu propósito didático. Então é importante a gente saber isso, entender que provérbio é um provérbio e que ele precisa ser interpretado levando em consideração o seu propósito, o propósito de um provérbio, seu propósito didático. E como que nós podemos interpretar corretamente um provérbio? E aqui, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é um provérbio. Se a gente for pesquisar aí na internet, o dicionário, nós vamos ver que provérbio é uma sentença de caráter prático e popular, extraído assim da experiência de vida das pessoas de longo tempo, de uma cultura, e que expressa de forma sucinta, condensada, resumida, uma ideia, um pensamento ou um ensino. E é importante a gente entender que esses provérbios não são promessas absolutas, porque é isso que acontece, que pessoas pegam um provérbio e traz aquilo para si como se fosse uma promessa. Mas isso não pode ser feito. São princípios assim gerais, baseados na observação cuidadosa da experiência humana. Você não pode pegar um provérbio e interpretar de qualquer jeito. E na nossa cultura, aqui no Brasil, tem vários provérbios. Em todas as culturas nós temos provérbios e eu vou mostrar alguns aqui para vocês nesse momento. Por exemplo, aquele provérbio que fala assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Você já deve ter visto isso por aí. Ou então a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Quando a pessoa está ali, ela fala: a esperança é a última que morre. Ou então aquele provérbio: em casa de ferreiro, espeta de pau. Ou seja, a pessoa, ele é ferreiro, mas na casa dela não tem espeto. Ou seja, a pessoa que tem uma profissão na casa dela, ela não mexe. Um encanador, a casa dele tem cano furado, vazando. É um provérbio, mas isso não é uma regra fixa, uma coisa que sempre vai acontecer. Está sujeito a alterações, é lógico, né? Outro provérbio: a pressa é inimiga da perfeição. Ou seja, tudo que uma pessoa faz com pressa está relacionado com imperfeição. É sempre assim? Não. Tem hora que você precisa ter pressa. A casa está pegando fogo, você tem que ter pressa. A pressa não é inimiga da perfeição. Tem hora que ela se faz necessária. Um outro: o barato sai caro. Todo mundo já experimentou isso, né? Você vai fazer um trabalho na sua casa, você pega uma coisa que é mais baratinha, alguém que faz um trabalho mais barato e aquilo ali acaba saindo muito mais caro. É sempre assim? Não. Isso aqui é um provérbio. De grão em grão a galinha enche o papo, fazendo aos poucos, todo dia um pouquinho. Esse é um princípio geral que mostra que na vida, quando você vai fazendo aos pouquinhos, assim, você consegue. E é assim que esse provérbio tem um propósito de ensinar. Assim como nos provérbios populares da nossa cultura, na Bíblia também nós temos provérbios. Então a gente precisa entender esses provérbios levando em consideração essas diretrizes. E eu quero colocar para vocês aqui agora algumas diretrizes para quando vocês estiverem lendo sua Bíblia, lendo o livro de Provérbios, você ter essa percepção de que alguns cuidados precisam ser tomados antes de interpretar um provérbio. A primeira diretriz que eu coloco
para vocês aqui é investigar sobre a melhor tradução do texto. Eu sei que você pode ter sua Bíblia, que você gosta da sua Bíblia, e você leu aquilo ali, mas pega uma outra Bíblia e leia. Leia em várias outras versões. Na internet aí tem muitas versões que isso vai tirar a sua dúvida. Às vezes tem uma palavrinha ali que você não entendeu, numa outra versão, na NVI, NVT e numa Bíblia qualquer aí, você vai entender o significado daquela palavra. Por isso que é importante você ler em versões diferentes. E se você não entendeu ainda, olhe, pega uma Bíblia anotada, uma Bíblia comentada, e veja lá no rodapé, ali geralmente tem uma explicação. Ou então vê algum outro comentário aí para você procurar entender, primeira coisa, o significado daquele texto, a melhor tradução. Então essa é a primeira diretriz. A segunda diretriz é a seguinte: levar em consideração a revelação progressiva de Deus na Bíblia. Eu já falei isso na dica 6, na sexta dica, sobre essa importância da revelação progressiva de Deus. Correlacionando o princípio com outras partes das Escrituras. Os provérbios, eles trazem assim, ensinamentos, princípios que precisam ser analisados, avaliados, levando em consideração outras partes das Escrituras. Um exemplo muito claro é o seguinte: você pode pegar o Provérbios 10, 3, que fala assim: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Será que um justo, uma pessoa temente a Deus, ela vai passar fome? Você, às vezes, pode pegar um versículo e criar uma doutrina em cima de um versículo, mas isso está errado. Você precisa comparar Escritura com Escritura. Você vai ver que o apóstolo Paulo, um servo de Deus, apóstolo temente a Deus, ele passou fome. Então, por isso que é importante você estar atento a essa revelação progressiva de Deus e consultar outras partes da Bíblia para ver se tem algum outro princípio que ensina o outro lado. A terceira diretriz que eu quero colocar para vocês aqui é investigar seu contexto histórico. Os provérbios foram escritos há 3.000 anos atrás, basicamente. 3.000 anos atrás. Quanta coisa, quanto tempo já passou? O que está envolvido quando aquele provérbio foi escrito? A gente sabe que do período que a Bíblia foi escrita até os nossos dias existe um abismo cultural. E eu falei isso também sobre uma dica, a quinta dica, sobre a importância do contexto cultural, você quebrar esse abismo. Então, quando você lê um provérbio, você não entende às vezes, né? Mas o contexto histórico pode mostrar muita coisa. Por exemplo, Provérbio 21, 1, que fala assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Por trás desse provérbio aqui há uma história muito interessante de como que era o sistema de irrigação naquela época, que, de acordo com um movimento de um pedaço de madeira que o agricultor fazia com o pé, ele mudava o curso da irrigação. Então, esse provérbio aqui está usando isso aqui para falar sobre como que Deus muda o nosso coração. E esses detalhezinhos, assim, desse e de outros provérbios, a gente encontra em comentários, em pesquisa, em livros, na internet, e é muito importante a gente entender isso aí. A quarta diretriz que eu quero colocar para vocês aqui
é determinar os pontos de contato entre o princípio e a nossa cultura para poder aplicar corretamente. Agora você vai pegar aquilo que foi escrito no passado e você procurar o que aquilo ali tem a ver com a gente hoje. Como que a gente pode aplicar aquilo na nossa vida? Como que a gente pode aplicar? Está relacionado com aplicação. Se você faz uma interpretação correta, você vai fazer uma aplicação correta. E tem muitos provérbios que dá para fazer isso. Por exemplo, provérbio 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Muitos exemplos, o autor desse provérbio pegou da sua época. Mas isso tem tudo a ver com a gente hoje, né? Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A pessoa que é soberba, altiva, ela vai cair. Vai chegar um momento que ela vai cair. Então essa é outra diretriz. A outra diretriz é o seguinte, que nós precisamos interpretar o provérbio teologicamente. O que significa isso? Na dica 7, eu falei sobre a necessidade da gente interpretar a Bíblia teologicamente, comparando a teologia de um provérbio com outras partes da Escritura. Isso que significa interpretar a Bíblia teologicamente, tá? Principalmente provérbios, porque não podemos criar uma doutrina em cima de um provérbios ou fazer uma aplicação, uma interpretação e uma aplicação sem considerar outras partes. Um exemplo aqui, Provérbios 15, 29, fala assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Então, o que significa, por exemplo, estar longe? O Senhor está longe dos perversos. O que significa isso teologicamente? E outra parte, que Deus ele atende a oração dos justos. Isso aqui é uma verdade. Agora, será que Deus atende todas as orações? O que outras partes falam sobre a oração? A gente, às vezes, quando pega esse texto, a gente tem que considerar outros textos também. Tem o texto que fala que Deus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, ele vai ouvir, vai atender a nossa oração. Porque Deus ele é soberano sobre as nossas orações. E não é pelo fato da gente pedir que ele vai atender, porque ele sabe aquilo que é melhor. Então essas são algumas diretrizes básicas para o entendimento de Provérbios. Então, antes de terminar aqui, eu quero deixar algumas sugestões aí com vocês. Primeiro é você pegar uma Bíblia anotada, algum comentário e procurar ler algumas informações sobre o livro de Provérbios. É muito interessante esse livro. Se você ler um capítulo por dia, durante o mês você vai ler o livro inteiro. Então, são lições de vida, lições morais, lições condensadas de vida, de sabedoria, que precisa muito hoje. Então, procure conhecer como que esse livro formou, o que estava na mente do autor. E não só isso, mas também lê o livro de Provérbios. Leia esse livro, são sabedoria. Desligue o celular um pouquinho e leia todo dia um pouquinho sobre isso. E eu vou deixar também um versículo aqui, em Provérbios 30, 17, que diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Pegue esse provérbio, procure entender o significado dele e o que o autor estava querendo dizer com isso. Bom, então fica aqui essa dica de interpretação de provérbios. E em breve colocarei mais uma dica aí para vocês. Até lá!